Olá Natália, bem-vinda, obrigada por estares aqui hoje comigo. Vamos conversar aqui um pouco sobre a macrobiótica e o impacto que ela tem nas nossas vidas. Tu aceitaste o convite de fazer parte dos professores aqui a dar aulas no Porto, neste projeto Azuki, e agradeço muito realmente a tua disponibilidade de partilhar a tua sabedoria. Vamos ter-te aqui, tanto no primeiro nível como no segundo. Vai estar não só a falar sobre a saúde feminina e masculina, a diferença entre os homens e as mulheres na alimentação, irás também trabalhar um pouco a consciência alimentar desde a gravidez por aí fora. Certo. E no segundo nível vais também partilhar a tua sabedoria espetacular sobre o diagnóstico, que é poderosíssimo. Pronto, entre outras coisas, vamos ter o nosso dia na quinta, vamos acolher, não é, colher os alimentos para depois também os poder cozinhar e com isso trazer um pouco da sabedoria que a terra nos dá. Mas em relação a esta nossa prática, havia uma questão há várias questões que têm-se vindo colocar e nós temos vindo a falar sobre alguns destes temas. E eu queria trazer assim um pouco a tua perspectiva no que toca à alimentação e a cura. A alimentação e a cura, por exemplo, do trauma, que tem, por exemplo, há traumas de nascimentos menos felizes, que infelizmente é muito comum, da questão de uma nascença quase, nascença violenta, mas também há outros tipos de traumas ligados aos nossos cuidadores, pais, mães, por aí fora. E eu adorava saber a tua opinião, a tua perspectiva quanto à cura a nível da alimentação, desse impacto desses acontecimentos na vida. Bom, vamos lá ver se eu sou capaz de estar à altura de uma Certamente. pergunta, de um tema hum, tão importante e tão complexo. Então, em primeiro lugar, obrigada a ti, Ana Torres, e ao Projeto Azuki e ao convite. Espero que este curso entusiasme e estimule a vontade das pessoas quererem fazer mudanças, porque tu estás no norte e é aí que se encontra, é no norte que nós nos norteamos. Portanto, este curso é para nos ajudar a encontrar melhor ainda o nosso norte no que concerne a este tema. Bom, então, eu acho que a palavra cura tem que ser entendida também em diferentes níveis, porque há pessoas que não estão doentes, aparentemente, e que, no entanto, não estão saudáveis, profundamente. E a cura também não é uma coisa estática. Não é assim, olha, eu estou saudável e, portanto, não preciso de fazer nada por causa disso. Nós geralmente só procuramos resposta para as coisas quando estamos em situação menos confortável, quando nos sentimos menos bem. Pronto. E a cura é um processo dinâmico como tudo o que está vivo. Há dias em que eu me sinto bem, há outros em que não estou tão bem, e cuidar sempre da nossa energia, o melhor que nós conseguimos, dentro daquilo que sabemos, é importante diariamente. Pronto. Ora, onde é que nós podemos ir buscar uma ferramenta que nos potencie esse cuidado dia a dia? Um dos temas será a alimentação. Poderá ser a respiração, que também está presente, e se não tiver, nós ficamos ausentes. Temos os líquidos que nós consumimos, temos o exercício físico, mas a alimentação é algo sem o qual nós não passamos de uma forma, digamos que mais prática. Portanto, se nós todos os dias nos vamos alimentar, poderá ser um excelente meio para nós introduzirmos, através dessa alimentação, condições para o corpo se recuperar. Bom, os traumas também têm que ser vistos como algo que pode potenciar uma cura mais profunda. Ou seja, é importante não vermos o trauma como uma coisa má. Porque eu tive este trauma, a partir daí desenrolaram-se uma série de situações que me causaram sofrimento. Pode ser verdade. Agora, o ser humano também não faz nenhum processo evolutivo se não tiver desconforto. Se calhar Claro. alguns fazem, mas a maioria de nós não, quer dizer, não se teria inventado a roda se não fosse preciso carregar pesos.
Portanto, as Exato. rodas ajudaram a que os pesos ficassem mais leves e as rotundas também ajudam a que o trânsito fique menos pesado, aspas. Portanto, nós perante uma adversidade temos que procurar uma solução. Por isso, os traumas talvez sejam os precursores do nosso grande desenvolvimento. E talvez, quando uma pessoa, dentro de uma estrutura familiar, revela uma situação muito específica que nós podemos enquadrar dentro de um trauma, pode ser que a resolução através dessa pessoa cure toda a família. Assim como quando nós atiramos uma pedra à água, ela faz aquelas ondinhas largas por ali fora. Quando uma pessoa dentro da sua tribo faz eu diria, um upgrade, sobe um patamar no seu processo de evolução, tudo o que está para trás e tudo o que está para a frente é influenciado por isso. Portanto, também, além do trauma, quanto a mim, não dever ser visto como uma coisa negativa, também não se deve ver a pessoa, aquela que está a vivenciar a situação, como a única que sofre, mas sim como aquela a quem talvez a vida reconheceu capacidade de resolução. Depois, o alimento, como influencia a química do nosso sangue, essa química vai potenciar que nós tenhamos maior clareza ou menor, maior sensibilidade ou menor, com que nós tenhamos mais paciência ou menos. Portanto, nós podemos usar o alimento para potenciar as características da nossa personalidade e escolher os alimentos que podem corroborar mais com as tendências que nos conduzem à resolução, não é? Não ver o trauma como uma coisa negativa, não me ver a mim como a vítima, porque se calhar eu sou o escolhido para, ao vivenciar aquele trauma, resolver uma trama familiar. E portanto, fico. Se eu tiver uma sensação de pertença, já é diferente a minha vontade de resolver a situação. Certo. E se eu pensar que o alimento é uma pequena parte, mas por ser tão constante no meu dia, pode influenciar de uma forma profunda as minhas escolhas e elas podem me conduzir então a uma cura. Mas quando eu me curo de uma coisa, eu descubro. Primeiro temos um tempo de férias, que a pessoa está muito feliz com a situação, mas se essas férias são muito longas, já é de estranhar. Porque se eu faço uma aprendizagem, logo, logo há um tema que se levanta. Como na escola. Se eu passo para um ano à frente, se eu tive bom sucesso e transitei de ano, logo vejo que há matérias que eu nem sequer tinha pensado que existiam. É Portanto, como tirar uma nódoa numa toalha e depois às vezes descobre-se outra. Faz parte exato. aqui da limpeza da nossa É, alma, do nosso ser, que é uma oportunidade de crescimento. Aquilo que estás-nos a sim, dizer. sim. Bom, eu acho que a vida, provavelmente cada vida nossa é um episódio. É um episódio e o século em que vivemos é a temporada e as famílias, pronto, são as várias séries que existem, são os vários episódios Da que novela. existem, sim, da novela. E quando nasce alguém, essa pessoa seguramente que vem como uma necessidade da natureza de dar àquela história uma resolução, algo diferente, sim. Aquela pessoa vem para trazer uma solução. Ela é um milagre do céu que vem através do amor para trazer uma solução para a família. E às vezes essa solução vem acompanhada daquilo que nós chamamos de dor, mas a dor é também o memorando que nos faz perceber que temos que mudar. Não é fácil viver com dor, mas às vezes é o meio para se conseguir ultrapassar. O desconforto, como Sim, dizes. Mas é interessante como, pronto, estás aqui a falar. Eu gostei muito o que tu disseste, condições para o corpo curar. Nós trabalhamos as condições para o corpo curar. E, de certo. facto, através do desconforto que nós tendemos a evoluir, a mudar, a transformar, a libertar-nos da estagnação, que é
talvez um objetivo, às vezes nós temos assim uns objetivos caricatos, não é? Temos o lar, a casa, o carro perfeito, e está tudo perfeito e isso também não faz sentido, tem que haver sempre aqui um bocadinho para Certo. se continuar o nosso trabalho interior. Recordo-me falar com alguém, um terapeuta, creio, existe também, ele referenciava como uma cebola. Vamos descascando a cebola e há cada vez há assim mais camadas. E algumas fazem-nos de facto chorar. Claro. Eu acho que quando uma pessoa não sabe fazer uma coisa ainda muito bem, nós chamamos-lhe amador. E repare, é ama-ador. Portanto, para aprender a fazer muito bem, para a pessoa conseguir transpor aquela fase em que é só amador, ela entrega-se e integra essa dor e depois então é que vai transformar isso em amor. Mas temos que passar por uma fase onde é uma fase de experiência. E quando completamos essa experiência, logo surge outro tema. A alimentação pode ser um guia poderoso para nos ajudar nesse processo de transformação. Mas também não pode ser uma coisa estática, também não pode ser assim, olha, eu agora descobri que o arroz integral e a sopa de miso e a amashoma boshi têm esta função e agora se eu comer isto sempre assim, eu nunca mais vou ter problema nenhum, porque esses alimentos potenciam a capacidade do corpo de se regenerar, sem dúvida, mas eles têm que ser utilizados de uma forma dinâmica à semelhança do dinamismo da minha vida. E há alturas em que eu preciso comer mais, outras menos, outras que tenho que os combinar com outros alimentos. Portanto, a ideia de que nós descobrimos uma fórmula e que aplicada a todas as pessoas vai dar o mesmo resultado, também é um desejo nosso utópico, um desejo do ser humano um pouco utópico. Pois temos esta ideia da tipificação, da uniformização, da fórmula, do alimento, superalimento ideal, quando na verdade isso são práticas de marketing muito pouco éticas, muito pouco saudáveis. Efetivamente, a Meisha Meboshi, como tu me descreveste, e para quem não saiba, é uma ameixa bastante milagrosa, efetivamente, mas que tem um propósito pela sua fermentação, pela sua forma de ser preparada para o nosso consumo. Mas efetivamente, se eu tomar essa ameixa meboshi todos os dias, a certa Claro. altura não irá ter o efeito como se fosse realmente uma toma no momento necessário, pronto, com a devida preparação. E nós às vezes caímos nessa ilusão, de facto, nessa criação de estagnação. E já conheci algumas pessoas com essa prática por medo de voltar a adoecer, por medo Uhum. de voltarem a sentir determinadas, enfim, sensações, suponho, ou voltar a viver algo, e depois encaixam aí e realmente não conseguem abrir-se para a cura. E tocaste num ponto também super importante, que é descobrindo uma coisa, irá haver também depois outra, e integrando isto na nossa vida com uma certa leveza, fazendo parte deste jogo que abraçamos por decidirmos nascer agora aqui, pode ser bastante salutar, pode ser até bastante. hum, Pode ser uma boa razão de viver. Sim, sem, sem sem, dúvida. sem focar na dor que isso nos provoca, de perceber, epá, ok, isto hoje vou desafiar-me, o que é que vai me trazer de novo? E tu trazes muito isso para as nossas aulas, especialmente quando as pessoas trazem para contigo experiências de vida bastante dramáticas ou coisas que realmente não compreendem da sua saúde, e tu tens esta perspectiva de, e se olha o que isso traz na cura, olha a ligação com o pai, com a mãe, com o avô, com a Certo. avó, e isso é muito, muito bonito. E pronto, e é uma riqueza que toda a gente aprecia nestas aulas aqui no Norte. Sim, sim. Eu lembro-me de uma vez ter dado uma consulta, e claro que é anónimo porque não são reveladas identidades, que foi, eu acho que até contei quando tivemos a formação sobre as grávidas, porque foi uma coisa que acho que há consultas que eu perco o contacto com a história, mas há outras que estas histórias nunca mais saem de dentro de mim, no bom sentido, porque me ajudam a compreender
os temas e a relação que eles têm de uma forma que me parece mais efetiva. Então foi uma pessoa que tinha, portanto, ela foi a 13ª tentativa da mãe engravidar. E eu, por mim, acho que, eu disse-lhe isso, acho que a sua mãe já merecia uma estátua. Portanto, uma pessoa que tenta engravidar numa altura em que também não se praticava, ou se calhar ela não teria acesso, por questões monetárias, à fertilização in vitro, portanto ela tentava engravidar, ela ficava grávida e depois abortou com vários momentos de gestação, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ela abortava em diferentes tempos de gestação e nunca sabia, não se percebia a causa, sempre a fazer repouso, talvez não tivesse feito nas 2 primeiras vezes, mas com todos os cuidados. Ora, esta senhora já merecia uma estátua pela fé que ela depositou em que um dia conseguiria. E eu estava a falar com a pessoa e eu disse: bom, mas quando a sua mãe fica grávida de si, ela não faz a mínima ideia se vai ou não dessa vez conseguir levar a termo essa gravidez. Portanto, toda a gravidez ela terá vivido com alguma inquietude e não há possibilidade disso não ter passado para si. Portanto, todo o ambiente onde a mãe está, aquele que é externo e aquele que é interno, vão influenciar a química do sangue. O bebê alimenta-se desse sangue. Portanto, não é possível o bebê ficar alheio a um cenário que a mãe vive quando ele está tão exponenciado, não é? E ela disse que a mãe passou a gravidez toda deitada, não chegou aos 9 meses, mas chegou ao tempo suficiente para que ela nascesse e estivesse ali naquele dia à minha frente, já quase com 40 anos. E eu disse: bom, mas de que modo é que isto deve ter influenciado a sua vida? E lembrei-me de lhe perguntar qual é a sua profissão, para perceber se a influência tinha ido até às suas escolhas mais profundas, que é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nos faz. E ela disse: eu sou parteira. Bom, e nesse momento eu tive vontade de chorar e acho que ela ainda se emocionou também. Porque, quer dizer, ela disse: olha, ela já tinha perto de 40 anos e, portanto, já era parteira há alguns anos. E ela disse: as pessoas perguntam, mas tu já fazes isto há algum tempo, porquê é que te emocionas tanto? E ela disse: eu, quando agarro a cabecinha do bebê, penso, este já está. E tenho uma alegria enorme, que é como se ela tivesse a fazer a mãe feliz todos os dias da vida dela, quando está a trabalhar. Mãe, este conseguimos! Porque era o desejo da mãe, era conseguir ter um bebê. E ela ajuda as outras mulheres a ter bebés todos os dias. Portanto, é que sim, a influência da vida dos nossos pais é muito grande em nós. Às vezes conseguimos perceber essa influência, como isto, que era um caso assim, muito evidente. Outras vezes não conseguimos, mas que ela está lá sempre. E também está a influência dos hábitos alimentares deles. Também está. Portanto, se nós queremos fazer mudanças profundas em nós, ajudá-los a eles também com as nossas mudanças, temos que olhar para o nosso prato e pensar: bom, onde é que tu me levarás? Tu és o avião que vai para dentro de mim. Antigamente, quando se dava comida às crianças, não sei se ainda se faz, fazia-se o avião, olha, o aviãozinho. Agora já tem que se dizer se é da TAP ou da EasyJet, com certeza também. Este é low cost. Pronto, mas fazia-se, olha o avião. Portanto, esse avião que vai para dentro de nós conduz-nos a uma viagem que depois se vai expressar fora. Portanto, nós somos o resultado da alimentação dos nossos pais e nós somos um alimento para eles e para a vida, e se tivermos filhos, somos um alimento também para outras vidas. Portanto, não há como não relacionar a alimentação com tudo e não há como deixar este assunto assim, sem lhe dar atenção. Não há como. Como é que nós nos podemos preocupar mais com a marca de sapatos do que com a comida? Como? É estranho, não é? É verdade, mas tornou-se uma prática, não é? Isto de cozinhar, e nós aqui em Portugal não temos esta prática de cozinhar, comparado com muitos países que já não têm esse cuidado, É e verdade. é maravilhoso, porque conseguimos de facto
falar com pessoas e saber o que é fazer um refogado, o que é Sim, cozinhar um bom arroz e rapidamente entender e como é que se faz o arroz integral por aí fora. E há muitos países que não herdam isso. E disseste muito bem, como nós herdamos tantas coisas dos nossos pais, até a forma de preparar comida nós herdamos e toca nas nossas emoções. E tu, pronto, falas sobre isso largamente nas tuas aulas, mas isso forma-nos. E então sim, nós vamos depois ganhando outras formas através desta prática e muitos de nós até o brilho, a pele, tudo sim. muda em função desse avião que apanhamos, que enriquece o nosso sangue e que se transforma de dentro para fora. Quem realmente quer a juventude, sem dúvida que Sim. começa por aqui. Sim, e por isso este curso, portanto, este curso que tu estás a organizar e o qual eu já participei o ano passado, Há 2 anos isto tem que ser, também, há 2 anos online, também, mas foi. certo? Isto é verdade, online. Isto tem que ser visto como isto é ao mesmo tempo aprender aquilo que nós podemos mudar no nosso dia a dia, mas nós vamos mudar com estas aulas. A própria aula é como se fosse uma terapia. Não estou a falar da minha, estou a falar de todas, de todos os formadores que tu convidas e de ti própria. Portanto, o curso tem que ser visto como se a pessoa ingressasse numa viagem em que cada aula, em que cada momento da aula e depois dela, com a influência dela, a pessoa vai direcionar-se e direcionar a sua vida em alguns aspectos, seguramente de uma forma diferente. Portanto, não é ir ali aprender umas coisas, é conhecer-me através das coisas que eu vou aprender e descobrir o que eu posso vir a ser com isso. Portanto, isto para mim é como se fosse dar-me à luz. Portanto, estas formações, estes cursos da macrobiótica, eu acho que têm, eu vou dizer que têm êxito, porque eu sinto isso. Sim. Não é pelo o marketing que pode ser necessário, claro, para divulgar e dar a conhecer, mas é que as pessoas que os fazem, elas sentem que renascem. A maioria, eu não posso dizer que são todas, porque não Mas é faltam verdade. todas, mas ao longo dos anos que eu tenho vindo a ter a oportunidade de participar como formadora, já não falando de mim própria, que me transformou completamente, é o que eu vejo nas pessoas, é um renascimento. É um renascimento, e eu acho que isso é tudo o que nós precisamos, é constantemente estarmos à procura de nos reinventarmos a partir desta maravilhosa oportunidade que os nossos pais nos deram, que é termos uma vida e podermos com ela eh, descobrir tantas outras vidas que estão dentro de nós. E cada Obrigada. uma, estas formações não temos aqui ninguém a falar connosco, mas isto que eu estou a dizer são as pessoas que me dizem, porque eu Sim. senti quando fiz a minha formação, mas isto é corroborado, e não é uma, nem duas, nem três, são centenas. Houve uma aluna que disse-me assim, e ela disse, até gravou assim, o brinde, as receitas são um brinde. Sim, é que é assim, no fundo, as pessoas inscrevem-se por um conjunto de temas que elas nem imaginam aonde é que as vão levar. E esses temas são só uma forma, vá, técnica de nós falarmos sobre, para termos uma organização. Basicamente é como a vida, nós nascemos e sabemos lá tudo o que é que vai acontecer. É muito mais do que podemos imaginar. E estas formações, isto deveria ser obrigatório. Eu Quase acho deveria que ser obrigatório uma pessoa ter uma formação destas. eu concordo. Oh, Natália, só acabar com esta nota de uma gratidão profunda por toda a tua dedicação e trabalho, que tu, apesar de teres esse cabelo prateado maravilhoso, és uma jovem crescida, vá, mas Uma de velhota. de uma experiência tão rica que nos encantas através dos teus textos, através de todo o teu trabalho, e que realmente é uma honra conhecer, ter-te como amiga, ter-te na minha vida e nestes cursos, com essa dedicação, é realmente uma honra e eu sei que o teu trabalho é muito importante, é muito especial e agradeço mesmo muito, muito de continuares delicadamente, elegantemente e com toda a felicidade a fazer realmente um percurso maravilhoso.
Obrigada, Ana. Mas deixa-me só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, quando eu era criança, eu tinha um medo muito grande. E eu acho que os medos que nós temos são, digamos que, as lâmpadas que vão potenciar a descoberta da luz. Porque aquele medo é como se fosse um sítio escuro. E em busca de nós conseguirmos iluminar aquele medo, nós conseguimos transpô-lo, se fizermos essa busca, claro, conseguimos transpô-lo e iluminar uma área que era desconhecida, transformando-a em algo completamente maravilhoso. Então eu tinha um medo muito grande, que era fazer comida para muitas pessoas. Eu achava, quando via ser feito em casa, que ia no Natal, naquelas épocas, eu ficava, meu Deus, mas como é que se sabe que é preciso estas quantidades? Como é que não falha nada? Como é que chegou para toda a gente? Isto era o meu medo. Este meu medo era o contacto da memória que eu não tinha, da alma, a dizer-me: olha, tens que aprender sobre este tema das pessoas, da alimentação, tu tens que aprender sobre isto. E ela falava comigo através do medo. O medo também fala connosco sobre as qualidades que nós vamos desenvolver. E os traumas geralmente estão envolvidos numa tina de medo, não é? Pronto, isto é mais uma observação para que não nos voltemos contra os medos, mas os possamos acolher para eles iluminarem as qualidades que nós ainda não conhecemos em nós. Maravilhoso! Obrigada, Natália. Obrigada, Ana. Obrigada e que tenhamos a oportunidade de ministrar mais um curso, por o quanto isso pode interferir no curso da vida das pessoas. Se é essa a nossa missão, que isso assim aconteça. Obrigada.